paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Bem-vindos à nossa web rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos. O nosso programa Parábolas e Ensinos de Jesus, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, curta e compartilhe os nossos programas, faça parte aqui do nosso grupo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo Os Dois Fundamentos. Mas antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que possamos estar com Ele, porque sabemos que Ele sempre está conosco. Possamos aproveitar esses poucos momentos de estudo para refletir, para levar essa reflexão ao nosso dia a dia, e mais do que isso, para transformar em ações aquilo que aprendemos dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. Bem-vindos aqueles que já estão aqui, aqueles que vão chegar depois. Nós vamos começar sempre com a leitura, né, e os comentários sobre o texto. E hoje ele traz o seguinte: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. O que será que é a rocha, né? Em que Jesus, como em todas as parábolas, faz uma comparação com situações nossas, né, do dia a dia, para poder exemplificar, para que a gente possa entender o que ele está nos ensinando, né? Vamos ver as observações aqui de Caibá. E aí a gente vai comentando. Nesta alegoria, Jesus compara a crença com um edifício, né? A boa crença é semelhante ao sólido edifício construído sobre a rocha. A má crença é como um edifício de má construção, levantado sobre a areia movediça. Tá, e é o que ele fala para nos dar uma comparação. Após duas crenças, a crença verdadeira e a falsa crença. É muito interessante, né, que eu fui dar uma olhada sempre, e faço isso quando eu estudo, sobre a opinião do que se diz nessa parábola, né?
Então, alguns a interpretam como a obediência, o conhecimento, a fé. Como é que nós podemos olhar, pensar nessa situação, né? Colocando assim, fazendo uma comparação com a nossa vida, porque isso é que é o importante. Então, no nosso dia a dia, quando as coisas vão acontecendo, vão se precipitando uma sobre a outra, a gente não precisa nem analisar uma vida inteira, mas apenas um dia da nossa vida. Quantas vezes nós levantamos e as situações, amanhã não é tão boa quanto nós esperávamos. E aí nós saímos de casa para o trabalho, levantamos às vezes um pouco indispostos, nós temos que ir, e ao sair para o trabalho, outras coisas acontecem, né? Se vamos pegar uma condução, ela atrasa, ou está cheia demais, ou então se nós vamos dirigindo, em caso se tivermos, né, ao próprio carro, acontece algum imprevisto no meio do caminho, e tem um engarrafamento também, enfim. Coisas vão acontecendo para que a gente vá chegando mais desgastado ao longo do dia, né? E, de repente, chegamos ao trabalho atrasados, e aí outras coisas acontecem ali, o dia acaba não sendo nada bom. E nós voltamos cansados para casa, abatidos, né? E desanimados, sem esperança, e acabamos apenas apagando, deitando, dormindo, às vezes chegando, tomando um banho, comendo alguma coisa, e o cansaço nos leva. Por que eu estou fazendo essa comparação? Quando nós acordamos, a primeira coisa, né, a gente abre os olhos, olha, não importa como nós sejamos, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, né? E aí nós levantamos, muitas vezes com dores, e vamos tentar fazer um alongamento, se esticar um pouco, né? Na hora do café, por mais que seja corrido, vale abrir um trecho no Evangelho. Encarar as dificuldades do dia a dia, na condução, no trabalho, isso aí a gente não tem como evitar. Mas a forma como nós vamos olhar para isso, a forma como nós vamos tentar nos manter equilibrados, vai fazer toda a diferença, inclusive no ambiente, no espaço, né? Nossa sintonia, o que nós estamos pensando, pensar coisas boas, vibrar coisas boas, né? Isso é um exemplo pequenininho que eu estou dando. E aí nós vamos chegar em casa cansados? Vamos. Mas vamos, na hora antes de dormir, também pensar um pouco no nosso dia, como ele foi, agradecer por esse dia, pensar nas ações que nós tivemos, em que podemos melhorar, não é? No que nós temos, porque às vezes a gente esquece, nossa, fiquei tão atribulado, tá, que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu tenho uma condição, que bom que eu tenho uma casa para voltar. E tantos irmãos nossos não têm, né? Às vezes a gente fica assim um pouco aborrecido, porque sempre vem essas comparações, né? Olhe para o outro, mas se você está sentindo uma dor, que a dor do outro é maior, quem está sentindo é o outro. Então, muitas vezes é difícil a gente entender isso, fazer essa comparação. Ah, está tudo bem, a minha dor é pequenininha, a dor do outro é muito grande. Não, não é isso. É levar em consideração que essa dor é passageira. Procurar os meios de viver melhor, mesmo com essa dor. Se é uma questão de saúde, buscar atendimento médico, buscar uma vida mais saudável, buscar conviver, né, com essa dor, mas de uma forma que ela possa ser mais branda, que a gente possa passar com mais tranquilidade por ela. Vamos conversar mais um pouquinho, vamos continuar lendo aqui. Aí ele segue dizendo aqui, depois disso, né? A casa, vamos lá.
vamos voltar aqui ao parágrafo, só para a gente entender. Né? Nessa alegoria, Jesus compara a crença com um edifício. A boa crença é semelhante ao sólido edifício construído sobre a rocha. A má crença é como um edifício de má construção levantado sobre a areia movediça. Há, pois, duas crenças, a crença verdadeira e a falsa crença. A boa crença nasce do estudo, do livre exame, da observação. E a crença é a crença ativa, racional, científica. A má crença é passiva, tradicional, hereditária. Aceita os dogmas que lhe são sugeridos, sem consciência, sem análise, sem convicção. Aqui ele falando diretamente da fé cega. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Assim como Kardec também nos diz que se algum dia a ciência provar algo de diferente daquilo que está na codificação espírita, naquilo que ele colocou, codificou, né? Porque foram as mensagens recebidas pelos espíritos benfeitores, por todo mundo, em vários locais. E Kardec fez a triagem daquilo, né? Comparou uma comunicação à outra, muitas comunicações, aproveitou aquelas que eram semelhantes, né? Embora com outras palavras, mas que se assemelhavam, porque aquilo sim dizia que a mensagem vinha de vários lugares. Então, se ela vinha de vários lugares, da mesma forma, era mais confiável. E aí ele trouxe para nós, né, a terceira revelação, como Jesus havia predito. E aí, aqui, lembrando que o que ele disse, né? Mesmo assim, tudo que está escrito aqui, se a ciência provar que o que está aqui está diferente, né? Está errado, diferente daquilo que a ciência conseguiu entender, conseguiu chegar a esse ponto, né? Conforme a evolução, que nós seguíssemos a ciência. E eu acho muito interessante, assim, muita coisa já aconteceu e nada derrubou aquilo que vem na codificação. Né? Mas a interpretação, eu digo, de alguns pontos, nós já vamos seguindo por novos caminhos, porque a gente vê aí as coisas que vão acontecer. Né? Em razão da transição do nosso planeta. O conhecimento que nós vamos adquirindo agora, em função da história que só foi contada, que é sempre contada por aqueles que estão no poder, por aqueles que têm essa possibilidade. Então, quando eu conto a minha história, eu conto do meu jeito. Quando alguém fala sobre mim, vai falar de uma outra forma. E sobre qualquer assunto isso acontece. Aquele que fala, muitas vezes coloca como protagonista, e não fala do verdadeiro protagonismo, que, na verdade, nós dividimos aqui o planeta, né, enquanto irmãos. Em todos os pontos do planeta aconteceu evolução paulatinamente. Não existe a situação de que apenas um continente evoluiu e foi levando a evolução para os outros continentes. Essa ideia é uma ideia errônea, né, que nós aprendemos na escola por conta daquilo que foi escrito e que foi aceito apenas por quem estava na liderança. Mas hoje nós temos condições, através do avanço da ciência, né, das pesquisas, enfim, de tudo que ela aborda, de conhecer civilizações que até pouco tempo estavam obscuras. Então, nós conseguimos compreender de uma forma melhor como foi a evolução do nosso planeta, né? Como ela aconteceu de forma conjunta, espalhada por todo o planeta, por todos os continentes.
Vamos lá. A boa crença nasce do estudo, certo? Nasce do estudo, do livre exame, da observação. E a crença é a crença ativa, racional, científica, ou seja, pensada, né? A má crença é passiva. Você aceita tudo. É aquilo que eu estou dizendo. Por que assim? Porque é. Porque sim. Não existe uma explicação racional. E nós temos que aceitar. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós temos condições de entender, condições de averiguar, de escolher realmente e de ter coerência naquilo que nós fazemos, naquilo que nós aceitamos. A crença verdadeira representa o edifício construído sobre a rocha, a falsa edificada sobre a areia movediça. A alegoria é magnífica. Quem quer construir um bom edifício de duração e que possa, pela sua solidez, resistir às intempéries, procura um bom terreno. Cava alicerces, bate, assenta sobre esses alicerces, uma base de pedras para que os alicerces suportem o peso da casa. Só depois é que ergue as paredes e conclui o prédio. Outros que não fazem questão de terreno, nem de alicerces. Constroem em qualquer lugar, e até mesmo sem alicerces. Estas casas não oferecem garantia e se tornam perigosas aos moradores. Né? Aí a comparação que ele faz. Que alicerces são esses? O estudo, o raciocínio, a compreensão, né, daquilo dos ensinamentos. E aí a gente vai alicerçar como? Buscando a transformação para melhor, buscando a vivência daquilo que nós aprendemos, não deixando apenas como palavras vazias. Nós vamos entender, mas não vamos praticar. Não é só aquele que simplesmente aceita porque está sendo dito, né? Me lembrei de um dos meus filhos agora, quando era pequenininho, falou para mim: mamãe, eu acredito em Deus porque você diz que ele existe. Ou seja, se eu não dissesse, eu podia dizer qualquer coisa a ele, né? As crianças são assim. Elas confiam naqueles que estão cuidando delas, que as estão protegendo. E esse cuidado a gente tem que ter. Né? Eu não posso acreditar em nada simplesmente porque alguém que eu amo me falou que aquilo é verdadeiro. Por mais que eu ame, eu tenho que buscar em mim. Se aquilo eu sinto como verdade, por quê? Por que eu sinto como verdade? De onde eu tirei isso? Qual é o fundamento disso? Exatamente disso aqui que Jesus estava falando. Dos alicerces. Né? Então, assim é a religião. Quem procura com boa vontade e livre de ideias pré-concebidas a verdade, e está disposto a abraçá-la, está edificando sobre a rocha. Quem se submete a qualquer doutrina, sem consciência do que faz, edifica sem base em terreno movediço. Realmente, isso é verdade. Né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: tem sempre muito a ver com o meio em que nós estamos. Nós fomos criados, nós fomos educados, aquilo que nós conhecemos enquanto aqui encarnados. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, sabe? Porque senão nós vamos entendendo como verdade aquilo que vem sendo passado para a gente. A gente tem que observar, a gente tem que olhar, e mais do que tudo, compreender que somos todos irmãos. Então, se somos todos irmãos, somos todos criaturas de Deus, filhos de Deus, temos todo, assim, a mesma formação enquanto espíritos. Né? Estamos aqui aprendendo, a gente buscar um olhar mais fraterno sobre o outro. Desculpa estar tirando, colocando óculos, porque o meu óculos é para longe. Então, toda vez que eu começo a ler aqui, às vezes eu coloco na tela, né? Mas eu não coloquei na tela. Não estou com um livrinho, com o nosso livrinho aqui. Aí eu tenho que ficar tirando e colocando.
Então, vamos lá. Mas assim como não é bastante encontrar o terreno para ter a casa feita, também não basta encontrar a verdade para tê-la em si. É preciso construir a crença como se constrói uma casa. Logo que se acha o terreno, deve tomar posse e se começa a construção, né? Não. Logo que se acha o terreno, dele toma-se posse e começa a construção. Primeiro os alicerces, depois as paredes, depois o telhado, depois o acabamento interior e exterior. Assim também quando se encontra a verdade. Depois de tê-la procurado e de se estar certo pela investigação, exame, raciocínio, que é de fato a verdade, a nossa verdade, né? A verdade que nós entendemos agora, porque nós vamos conhecendo paulatinamente conforme vamos evoluindo. Né? Urge tratar da construção da crença, a começar do alicerce, e este há de ser forçosamente o mesmo posto por Jesus. Exatamente isso. Né? Qual é a base maior que nós temos? Jesus, seus ensinamentos, seu exemplo. Né? Sempre na dúvida sobre qualquer coisa, se nós pararmos e pensarmos, Jesus o que faria? Não somos Jesus, mas o que ele faria? O que podemos aprender daquilo que ele nos exemplificou? Isso vai fazer, pelo menos, com que paremos com a fúria. Se num momento de dor, se num momento de aflição, nós pensarmos nisso, se antes de agirmos nós pensarmos nisso, nós vamos conseguir, pelo menos, andar por melhores caminhos, fazer melhores escolhas. Bom, assim também, quando se encontra a verdade, depois de tê-la procurado, e de se estar certo pela investigação, exame, raciocínio, que é de fato a verdade, urge tratar da construção da crença, a começar do alicerce, e este há de ser forçosamente o mesmo posto por Jesus. A revelação divina, como disse ele aos seus discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, eles entenderam que era a pedra como uma casa, uma construção terrena, e não o nosso coração, ou seja, em nós mesmos, somos nós essa igreja. Mateus, capítulo 16, parágrafos 13 a 19. E assim, com o material vindo do céu e com o trabalho e esforço que empregamos, vamos pouco a pouco construindo o edifício da crença, que tanto mais sólido e mais belo será, quanto maior for a dedicação que tivermos para ver terminada essa obra grandiosa, que será o nosso eterno abrigo. Essa construção, ela não é feita em poucos dias, é ao longo da nossa vida, né? Da nossa vida, das nossas encarnações. Nós vamos construindo esses alicerces. Jesus comparou ambas as formas de crença, uma um edifício bem construído e a outra uma casa mal edificada. Mas mesmo esses, né, que ainda estão com a casa mal edificada, vão chegar a hora de aprender a edificação correta. Né? Isso é fatal. É uma fatalidade, desculpa. Porque nós nascemos e fomos criados para o bem, para o amor. Né? E esse é o futuro de todos nós. A irmandade, formarmos realmente uma família universal. Jesus comparou ambas essas formas de crenças, uma um edifício bem construído e a outra uma casa mal edificada. Um edifício bem construído guarda-nos das intempéries e das tempestades, livra-nos dos malfeitores, dá-nos sossego e paz. Né? Assim, a verdadeira crença consola-nos nas provações. Estamos mais fortes quando elas aparecem. Né? Isso é isso que eu estou dizendo, e é o que ele está falando aqui. Tá?
Livra-nos das emboscadas dos espíritos maléficos. Dos espíritos ignorantes, vamos dizer assim, né? Que ainda não entendem e que por isso se comprazem ainda no mal. Dá-nos calma, coragem, fortaleza para vencer. Uma casa mal edificada corre o risco de ser abalada pelas tempestades e ruir ao influxo da correnteza. Sujeita a ser assaltada, sempre nos causa sobressaltos. Aqui eu lembro, né, o seguinte, a gente cansa de falar, perdi a paciência. Em determinada situação perdi a paciência. E, na verdade, nós não perdemos aquilo que nós já temos. Ou seja, aquilo que nós realmente já adquirimos. Se nós fôssemos pacientes, nós não perderíamos a paciência nunca. Né? Ainda não somos, então temos momentos em que somos pacientes. E aí temos momentos em que somos impacientes, porque a paciência ainda não vamos dizer assim, um dom adquirido por nós ainda não a conquistamos. Então, vamos lá. A crença cega é semelhante a uma casa assim construída, né, ou adquirida. Essa crença popular tradicional, hereditária, sem evangelho, sem Jesus Cristo, sem exame, sem raciocínio, no primeiro momento de adversidade, ameaça tais ruínas que põem em perigo seus próprios adeptos. A crença não é mercadoria que se adquire na praça, nem dádiva que se aceita para ser agradável. Ela começa pelo estudo e pela investigação. Cresce em nós à medida que a cultivamos. A crença é que nos ilustra e nos faz aproximar de Deus. As casas mal edificadas estão sujeitas à demolição. A crença bastarda deve ser repudiada para dar lugar à nova edificação sobre sólidos fundamentos. Examine cada qual a sua crença e observe se a casa é de sólida construção e está erguida sobre fundamento inamovível. Né? Isso a gente deve fazer sempre. Exatamente o que nós estamos falando sobre pensar, né? O que Jesus faria. Estudar diante de uma orientação que é uma orientação preconceituosa, que é uma orientação que fere outros irmãos, né? Que desrespeita a outras religiões, vou dizer assim. Certamente não é uma orientação de Jesus. Porque a primeira coisa que nós estamos aqui para fazer, e é essencial, é aprender a amar uns aos outros. Né? Fazer os outros o que desejas que fizesse a você. Que façam a você. Né? Amai a Deus como a si mesmo, amai ao próximo como a si mesmo. Então é preciso aprender a amar. É preciso aprender o caminho. E o amor é o alicerce. A partir do momento que nós vamos construindo a nossa vida através da busca pelo que é certo, pelas leis divinas, de acordo com Deus, mas sempre lembrando que nosso Deus é um Deus misericordioso e que jamais faria algo para prejudicar qualquer um de seus filhos, assim como não dá privilégio a nenhum deles. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Muito obrigada pelo nosso estudo de hoje. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima semana. Fiquem com Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.